Então, gente, esse é o outro pedacinho do vídeo que eu sem querer apaguei e joguei fora. Mas eu tô fazendo outro para vocês. Então, vamos dar continuidade. Lembrando que eu tô aqui, ó. Acabei de falar dessa página. Agora eu vou fazer a explicação do que está escrito na página anterior. Aqui está melhor, com a explicação mais ampla, para vocês entenderem melhor, mais fácil compreensão do que está escrito na página anterior, explicando lá. Aqui nós estamos fazendo praticamente o concreto, né? Usando o concreto. Então vamos lá. Pensa comigo. Assim, para representar, assim que os números estão representando, utilizamos as fichas. Por exemplo, as fichas que estão na página anterior, nós temos uma ficha de 1 unidade, uma ficha de 20 unidades e uma ficha de 100 unidades. Então, nós devemos compor esse número. Nós vamos compor esse número. Compondo esses números, nós vamos eliminar os zeros e colocar unidade, dezena e centena e vamos formar o número desejado, que é o 121. Por que 121, tia Denise? 1 aqui da unidade, o 2 aqui da dezena e o 100, que é o 1 só, eliminei os zeros, o 1 só que veio para casa da centena. Então, 121. Agora, se a gente quiser também fazer de outra maneira essa decomposição, nós temos também a outra opção, de que é 100, aqui vou botar o mouse para vocês acompanharem, 100 mais 20 mais 1, que é igual ao quê? Ao numeral 121. E aqui nós temos ele por escrito, por extenso. Agora vamos para baixo. Vamos relembrar a decomposição e a composição do número. A decomposição e a composição é uma situação que ela é muito fácil e agradável de ser estudada. Porque depois que a gente pega o jeitinho dela, a gente acha que é complicado. Mas depois que a gente pega o jeitinho dela, a maneira de como fazer, de como decompor e de como compor, tudo fica mais fácil e a gente acaba fazendo sozinho, não é verdade? No ano passado e no ano retrasado, todos os anos a gente trabalha a decomposição e composição independente da série. Eu me recordo que a maioria da minha turma, que é a que eu estou atualmente, fazia essa atividade de decomposição e composição com facilidade. Então eu vou só refrescar a memória de vocês como que é a decomposição de um número. A decomposição de um número, a gente separa os números um do outro. Então, a gente separando esses números, a gente vai colocar nas ordens. Por exemplo, a gente vai separar, né, unidade as ordens que formam os números. Nós vamos formar os números. Então, nós vamos ter unidade, dezena e centena. Aí nós teremos, dependendo do número, nós teremos 3 ordens, 3 classes. Unidade, dezena e centena. Mas se houver um número, tia Denise, acima de 1000, acima de 10.000, aí a gente entra na casa do milhar, né? A gente entra em outras, na segunda ordem, que é nas outras classes. Essa decomposição, como eu já falei, é a separação dos números. A gente também pode separar esses números através, o exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um número, 121. Aqui nós temos a decomposição deles.
Então, a decomposição deles eu posso colocar 100 mais 20 mais 1, que é a decomposição do 121. Agora também nós temos a outra opção de decompor esse número pela ordem das classes, né? Pela ordem das classes. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, nós podemos usar uma centena, nós vamos escrever uma centena, que corresponde a 100, duas dezenas, que corresponde a 20 unidades, e uma dezena, que corresponde a uma unidade. Então, nós temos, para decompor, nós temos duas opções. Nós temos ela somando, utilizando a soma dos números inteiros, ou nós temos a decomposição usando as palavras das classes, das ordens, perdão. Por exemplo, centena, dezena e unidade. Então, nós temos essas duas maneiras de fazer. Agora, nós vamos falar sobre a composição. Ele é o contrário da decomposição. Essa composição, ela é feita para juntar, para montar. Então, em número, dizemos que estamos fazendo a composição. Nós estamos juntando esses números. Ao contrário do outro, que o outro a gente separa. E a composição a gente junta. Então, aqui vamos fazer a decomposição de um número decomposição em unidade de números. Aqui nós temos o 499. Essa decomposição aqui, nós temos a decomposição dos números inteiros. Então, nós temos 499. O 9 é sozinho porque ele é unidade. Dessa mesma maneira que eu acabei de falar, vocês irão fazer os outros. Vou dar o outro exemplo da letra B. 154 é o nosso numeral. Para a gente decompor ele utilizando a soma, nós vamos usar o 100. Vamos ler o número. 100. Então, a gente já sabe que é 100. 50. A gente já sabe que é o 100 mais 50 mais 4. Então, acabou. A gente já fez a decomposição desse número. Assim, vocês irão fazer os outros também. Vamos agora para o número 2. Agora nós vamos fazer a decomposição desse número utilizando as ordens. Nós vamos utilizar a centena, a dezena e a unidade, ou unidade, dezena e centena. O certo é de trás para frente. Unidade, dezena e centena. Mas como a gente começa escrevendo, a gente é apressado, a gente não vem de trás para frente, a gente começa escrevendo de frente para trás. Então, vamos lá. 499, a gente coloca 4 centenas, que vem de 100. 9 dezenas, que vem de 10, que corresponde a 90. E o 9 unidade. Vamos agora dar o outro exemplo da letra B. 154. Uma centena, 5 dezenas, que vem da casa do 10, que é 50, e 4 unidades. Assim vocês irão fazer os outros. Esse número 3 aqui, ele é muito fácil. Por quê? Ele só é para ligar os números correspondentes. Por exemplo, 261. Você vai procurar aonde está escrito 261.
onde está escrito por extenso. Então, eu já sei que 261 está escrito por extenso aqui. Então, eu vou fazer um traço nele aqui. Vou ligar um traço no outro. Agora, vamos pular para 4 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Pulando para essa questão aqui, eu sei que eu tenho 427. Então, eu vou ligar o 427 um no outro. Então, essa atividade aqui do número 3, ela não é difícil, ela é fácil. Vamos, então, para a tabela de decomposição. E a composição? A primeira coluna já está pronta, que é a decomposição por classes. Essas decomposição por classe, que ela já está escrita centena, dezena, unidade, dezena, centena, ela já está pronta. Então, nós vamos passar agora para a decomposição por unidades. Ou seja, se nós temos aqui uma centena mais 2 dezenas mais 4 unidades, eu tenho que colocar 100 mais 20 mais 4. Qual é o total do meu número? 124. Vou colocar aqui nessa coluna da composição do número. Então, não é uma atividade difícil. A decomposição e composição é uma atividade fácil de ser assimilada também, tá? Então, só requer um pouquinho mais de atenção e dedicação da gente. Quando a gente pegar o ritmo dessa atividade, eu me lembro que vocês, quando pegavam o ritmo, vocês iam maravilhosamente bem. Às vezes nem precisavam, nem queria minha ajuda, porque vocês gostam. É difícil um aluno não gostar dessa atividade de matemática de decomposição e composição. Então, eu acredito que vai dar tudo certo. Precisando de alguma ajuda, alguma dificuldade em relação a essa atividade ou qualquer outra atividade, entra comigo no privado, tá? Eu vou estar à disposição.